Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre algumas questões da plataforma, tá certo? Como eu falei para vocês, a atividade da plataforma, ela é baseada em todas as unidades que a gente viu no caderno 2, tá? Então, como vocês sabem, a gente estudou aí sobre América, né? E no caso a gente viu aí sobre alguns assuntos relacionados a clima, vegetação, relevo e tudo mais. Então, esses assuntos aí é o que a gente vai começar a discutir agora. Vocês vão achar uma questão aí, gente, a respeito de climograma, tá? Como eu falei para vocês, toda vez que a gente for observar um climograma, a gente tem que observar aí a questão de temperatura, né? Que no caso está aí do lado esquerdo. A gente também vai observar a quantidade de precipitação, que no caso é a quantidade de chuvas que há nessa região, né? E no caso a gente tem que observar aí também os meses do ano, os meses que são mais chuvosos e os meses que são mais secos. Com relação à temperatura, essa linha, né, que tem no climograma, eu peço que vocês observem no módulo de vocês. Tem um climograma de cada clima, né? Tem do clima tropical, do clima equatorial, e assim por diante. Então, observem os climogramas e vejam que a maior parte dos climogramas, eles acompanham aí a questão da temperatura. Se vocês conseguirem observar aí do lado esquerdo, a temperatura, você já consegue mais ou menos saber qual é o clima, né? Como, por exemplo, o clima polar e o clima frio, né? Geralmente ele vai ter aí somente temperaturas abaixo de zero. O clima tropical e o clima equatorial geralmente vai variar aí entre 25 e 30 graus, né? E a maior parte do ano. E também a questão da pluviosidade. Se eu tenho uma pluviosidade muito alta, então vai ser aí climas praticamente do clima equatorial, né, que é um clima bastante chuvoso. Vai ser também um clima temperado, que também tem bastante chuva. Então, climas subtropicais, por exemplo, eles dependem bastante dessa questão também da pluviosidade, tá? Então, vai ter uma temperatura e uma precipitação muito alta. Vocês também vão achar aí, gente, algumas questões relacionadas aos biomas, né? Vocês vão ver aí alguns biomas, tanto através de imagens, quanto através também de textos, tá? Por exemplo, nessa imagem a gente tem aí um bioma, pela própria vegetação a gente já consegue identificar, né? Porque a gente tem alguns biomas, por exemplo, que tem bastante árvores, né? Árvores aí de grande porte. Tem biomas que tem árvores apenas de pequeno e médio porte, né? Então, vocês têm que dar uma olhada no módulo de vocês antes de abrir a atividade da plataforma, né? Para observar aí a questão de vegetação, a questão de clima, a questão de relevo, né? Do próprio bioma, para que vocês possam saber identificar, certo? Com relação aí à questão econômica da América Latina, né? Vocês vão saber aí que na América Latina a gente vai ter um sistema um pouco mais, digamos assim, mais ameno, né? Do que a América anglo-saxônica, que é desenvolvida. Isso, gente, pode estar correlacionado ou não com a questão do processo histórico, tá? Com a questão aí das colonizações. Então, quando a gente vai fazer o desenvolvimento econômico de cada América, né, pela divisão histórico-social, a gente tem que lembrar que a América Latina, ela teve a colonização de exploração, né, e a América anglo-saxônica teve a colonização de povoamento. Então, a gente tem que realmente perceber que esse desenvolvimento econômico, ele pode estar ligado ou não a esse tipo de colonização, certo? Olha, toda vez que vocês pegarem qualquer questão, né, que tem um mapa, vocês têm que fazer a leitura do mapa antes de responder a própria questão. Por quê?
Porque geralmente nos mapas eles trazem todas as informações que são necessárias. Por exemplo, nesse mapa aí, vocês vão ter que observar aí a questão do que está na legenda. Primeiro, ó, vocês vão observar que ele está falando de fluxos comerciais. A gente também tem que acompanhar a questão aí do fluxo, para onde o fluxo está indo e de onde o fluxo está vindo, né? Então, a gente tem aí Europa Ocidental, a gente tem as grandes regiões do mundo, ó. O Oriente Médio, a Europa Ocidental, a África, né, o continente africano como um todo, o Sudeste Asiático e a Oceania, o Leste Europeu, né? Que no caso aí, a Europa, tanto a Europa Ocidental quanto a Europa Oriental, elas vão ter comportamentos diferentes com relação à sua economia, tá? Europa Ocidental, claro, né, que vai ser mais desenvolvida aí economicamente, né? A gente também tem aí a América do Norte. Como a América do Norte, quem domina, no caso, são países desenvolvidos, né, que é o Canadá e os Estados Unidos, a economia deles também vai ser muito influente, né? E por fim, a gente vai ter aí a América do Sul e Caribe. Então, vocês têm que observar, gente, essa questão aí e também a questão das cores, ó. A gente tem aí duas cores predominantes. Uma mostra o comércio entre os países da região e outra mostra o comércio para fora da região, ou seja, a questão das exportações. Então, vocês têm que observar e tem que ver realmente o que é que a questão está pedindo. Então, depois de fazer a leitura do mapa, lê e relê o que o autor pede, para que vocês não respondam aí com argumentos, né, fora do contexto, tá bom? Então, sempre que tiver um mapa, faz a leitura do mapa antes. Sempre que tiver um gráfico, faz a leitura do gráfico antes de responder qualquer coisa, tá certo? Não vai direto na questão, não, porque às vezes o próprio mapa, o próprio gráfico, ele traz informações que cabem dentro da sua resposta, tá bom? Aí a gente tem questões também a respeito do México, certo? No caso aí, ó, tem uma questão aí pedindo as características históricas dos povos que habitaram o país citado. Gente, se habitaram, né? A gente tá falando aí de um povo mais antigo que é a chegada aí dos colonizadores, tá? Então, lembra aí daqueles povos lá que a gente falou nas aulas dos povos pré-colombianos e fala um pouquinho a respeito disso, certo? Com relação à questão aí dos Estados Unidos, a gente viu, né, sobre população, a gente viu sobre economia, a gente também viu os aspectos naturais dos Estados Unidos, e a gente tem aí dois mapas, um mostrando os Estados Unidos com o mapa físico, né, e o outro mostrando aí a respeito de população. Então, nesse aí vocês vão ter que fazer um comparativo entre os aspectos físicos e a população. Lembra quando eu falei para vocês que população, né? Ela geralmente, em quase todos os países do mundo, ela é irregular. Irregular por quê? Porque o relevo muitas vezes não deixa a população habitar determinados locais. O clima também impede, né? A questão aí de vegetação, a própria questão aí de atividades econômicas. Então, tudo isso afeta bastante aí a localização aí dos contingentes populacionais. Então, as pessoas, elas se aglomeram mais, né, em locais que tenham algum tipo de benefício, certo? Então, essa questão aí para vocês fazerem esse comparativo dos mapas é uma questão de marcar. Gente, lembra, pelo amor de Deus, que questão de marcar não é simplesmente você ir na primeira que você acha, não. Observa tudo, vê se realmente tem a ver com aquele que está pedindo na questão, porque às vezes tem uma afirmativa correta, mas não cabe dentro da questão. Então, por exemplo, a América Latina tem países subdesenvolvidos. Isso é uma verdade? É. Só que às vezes a questão está pedindo sobre a economia. Aí, no caso, você fala assim: país desenvolvido tem a ver com a economia, mas tem outra questão que casa melhor com a questão econômica. Então, não é somente a afirmativa estar correta, é a afirmativa ter a ver com a questão, tá bom? Ó,
Toda questão com mapa, como eu já falei para vocês, faz a leitura do mapa antes. Como essa questão aqui, ó. A gente tem um mapa aí, né, da América. A gente tem aí, no caso, falando sobre o continente americano, na sua forma de divisão física, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, vocês têm que ver aí, no caso, o mapa primeiro, para poder e assinalar as questões que está pedindo a respeito desse mapa, tá? Mais uma vez, ó, mapa de população. Gente, densidade demográfica. A gente começou a ver isso no início desse ano, que densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E mais uma vez eu falo para vocês, densidade demográfica do Canadá, densidade demográfica de qualquer país que esteja no extremo norte, ela vai estar mais, digamos assim, a gente vai ter um maior vazio demográfico, ela vai estar mais concentrada em locais, né, que tenham clima mais ameno, tá? Então, lembra disso quando vocês estiverem vendo aí esses mapas, tá? A gente também tem algumas questões, além de questões de marcar, a gente tem algumas questões discursivas, tá? Essa daqui, ó, sobre o México é para você assinalar a alternativa correta. Gente, a alternativa correta a respeito do México. Pode ser que tenha alguma coisa certa, mas que não seja do México, tá? Então, preste atenção no que a questão pede para poder analisar cada afirmativa. E mais uma vez, ó, vocês lembram que a gente discutiu um pouquinho na última aula a respeito da fronteira entre México e Estados Unidos, que eu até falei para vocês, que a gente vai ter aí, no caso, locais, né, onde a fronteira, no caso, vai ser mais vigiada ou não. Tem locais também que o presidente dos Estados Unidos ele está reforçando ainda mais devido à questão de imigrantes ilegais e tudo mais. Então, essa questão aí sobre fronteira entre México e Estados Unidos, vocês têm que ter conhecimento, né, sobre toda essa burocracia que os Estados Unidos têm, tá? Então, são questões de marcar, mas são questões que requer muita atenção. Então, tem um texto no final do módulo de vocês, da unidade 4, falando aí sobre essa tensão da fronteira entre México e Estados Unidos, tá? Na parte aí onde fala sobre o México mesmo, tem um texto falando sobre essa questão da imigração ilegal, ok? Então, faz a leitura antes do módulo, dá uma olhada nas unidades, em todas as unidades, dá uma olhada nos climogramas, nos biomas, nessa questão aí de população, tá? Dá uma olhada nos mapas antes de abrir a questão da plataforma, ok? Então, boa sorte a todos.